Olá, cintura fina! O nosso propósito hoje na live é falar sobre comportamento alimentar. E a nossa ideia de falar sobre comportamento alimentar, ela vem conferir tudo aquilo que nós já viemos falando aqui dentro do Cintura Fina. É muito bom fazer essa sequência junto com o Matheus. E oi, bom dia, olá, Cintura Fina. Olá, bom dia a todos. Matheus, se reapresente, porque algumas pessoas que estão aqui no Tem a Cintura Fina não conhecem o Matheus e tem gente que não chegou no primeiro dia. Nós estamos fazendo uma série de lives sobre o que é ter cintura fina e a proposta é que a gente conheça esse ciclo que envolve ter uma cintura fina, que vai muito além de comportamento alimentar. Tem a ver também com conhecimento de macronutrientes, que já foi dito, tem a ver também com análise da quantidade de calorias que a gente come, que foi falado no dia de Contando Calorias, e hoje nós vamos falar aqui sobre comportamento alimentar. E aí, se apresente, Matheus, por favor. Então, mais uma vez, bom dia a você, Vilma, bom dia a todos que vão nos assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo que vai nos assistir a qualquer momento do dia, porque essa live também vai para o YouTube. Meu nome é Matheus Esteves, eu conheci a Vilma em uma live que ela forneceu para o grupo Magister Verbis, que é um grupo de estudo voltado para professores, também para professores de língua portuguesa, que é o maior núcleo deles. E por meio desse grupo eu conheci a professora Vilma. Eu também sou professor, sou mestre e doutorando em SUS Linguagem no Cefet e sempre estou preocupado, agora de um tempo para cá mais ainda, com essas questões alimentares, de atividade física, e enxerguei na Vilma uma ótima oportunidade de poder potencializar os meus resultados e por isso estou ajudando ela aqui no ambiente digital e ela também me ajuda com relação às minhas dúvidas e com a minha reeducação alimentar. Então, eu e o Matheus, nós formamos uma dupla de mentorada e mentor. Então, ele me mentora nas atividades que são dentro do YouTube e eu mentoro na atividade de educação alimentar. E nós estamos fazendo uma dupla de aprender e ensinar. É muito bom para nós que somos professores poder ter esse compartilhamento de ensinar e aprender, porque é o que a gente faz o tempo inteiro. Então, o Matheus, para mim, foi um ganho muito importante para o Tenha Cintura Fina, uma agregação de valores que tem no Matheus, que fez com que, agora, para essa série de lives, eu me sentisse bastante confortável em trazê-lo aqui e deixar que a gente compartilhe esse momento de conhecimento para que a nossa cintura esteja fina. Ou melhor, que a gente esteja com saúde o tempo inteiro, porque é esse que é o chamado do Tenha Cintura Fina, que a gente tenha saúde e qualidade de vida. E, às Exatamente. vezes, eu falo aí da cor, da fita ou do propósito em relação ao que eu vou falar. E essa fita hoje é verde porque a gente precisa ter uma esperança em cada uma daquelas coisas que a gente se propõe a fazer, e mudança de comportamento é uma das questões que a gente precisa ter esperança interna de que a gente vai mudar. Não acontece milagre, você não vai acordar com tudo diferente, isso é igual para todo mundo, é igual para o Matheus, é igual para a Vilma Carvalho, é igual para quem estiver assistindo. Eu acredito que seja igual para a Érica, que entrou aí, para a Ana Mota, para a Isabelle. É igual para todo mundo, porque a gente muda comportamento, às vezes é com dureza e com sofrimento. Mas a gente precisa ter esperança. E eu tenho na minha camisa o meu irmão, que já foi obeso e que depois emagreceu. Ele emagreceu 70 quilos só com educação alimentar. Eu vou usar o termo educação alimentar, porque muitas vezes a gente não tem educação nenhuma e a gente só reeduca quem já foi educado. Então, o termo vai ser educação alimentar, apesar que na camisa aqui está escrito reeducação alimentar, mas ele que me deu essa camisa de tanto que ele gosta dessa proposta, e nem fui eu que acompanhei ele nesse processo, porque santo de casa não faz milagre, a gente sabe disso. Não existe milagre, santo de casa não faz milagre.
Isso é igual em toda família, comportamento alimentar é igual em todo lugar. Só que existem os segredos do comportamento alimentar que não são revelados. O comportamento que a pessoa tem, ele às vezes ele não é colocado no grupo. E muitas vezes ele é psicologicamente grave. E eu trabalhei muito tempo com grupos em disciplinas na universidade. A disciplina chamava Educação Nutricional, trabalhando com estudo de casos em que as pessoas tinham que revelar qual era o caso. O objetivo era esse, revelar qual era o caso que fez com que a pessoa fizesse aquela disciplina, porque ela era optativa e no sábado e era muito ruim o horário. Então, eu permaneci nesse processo durante 10 anos, fazendo essa disciplina, e acho que foi uma disciplina bem cotada, porque ela sempre tinha um quórum muito grande, uma procura, uma demanda bem legal, e era um horário ruim para mim e para todos, mas agregou valores para todos que fizeram. Então, quem estava ali provavelmente tinha um segredo que queria contar no estudo de caso. Então, E além disso, some-se a isso tudo, a essa necessidade de educação e reeducação alimentar, pela atratividade que esse tema tem. Some-se a isso também a presença da Vilma, que é super carismática, super envolvente, que sempre não consegue dizer, não consegue conversar 2 minutos sem dar um sorriso para cativar a gente. Então, com certeza tem esse ingrediente aí que foi fundamental para o sucesso da sua disciplina, que a gente sabe que dar aula no sábado não é fácil para qualquer pessoa, para qualquer professor, não é fácil. Então, os que trabalham no sábado são realmente guerreiros, porque tem a questão de o sábado ser culturalmente, pelo menos aqui no Brasil, dia não letivo, e também a questão dos alunos, que muitos deles já estão cansados da semana toda, então a gente reconhece que para eles também é difícil. Mas, ô Vilma, você fez o chamado já no início do vídeo, tem a cintura fina. Lembrando que esse chamado não é um imperativo sob o ponto de vista estético, não é isso? Mas sim um chamativo para os benefícios para a saúde que uma cintura dentro da normalidade pode fornecer à pessoa. No seu YouTube, o Tem Cintura Fina, Vilma Carvalho, também tem um vídeo explicando sobre isso. O que é ter uma cintura fina? Até eu te fiz a pergunta, e é exatamente isso, é ter uma cintura capaz de, dentro dos padrões de saúde, e capaz de fornecer ao cidadão, ao ser humano, à pessoa, uma qualidade de vida em todos os sentidos. Sim, porque às vezes a pessoa... A Érica ela tinha feito uma intervenção. A Érica Cota está aí todo dia com a gente. É isso mesmo, professora, da fala que a gente tinha falado sobre os comportamentos que as famílias têm, né? E essa questão que você colocou aí sobre o ter uma cintura fina, o que é mais importante para a pessoa não adianta você estar extremamente magro e com problema de saúde. Então, porque não é só obeso que tem problema. A obesidade hoje em dia é uma doença crônica mundial. É um fato. O problema é que, às vezes, a pessoa começa também a tomar suplementações. Tem tanta coisa voltada para o emagrecimento e para a performance que muitas vezes a pessoa esquece da saúde. E a gente precisa ter realmente o foco na saúde e na qualidade de vida. Tem as medidas, que nem são tão pequenas assim, mas que se você estiver dentro delas, você está com uma preservação de órgãos internos. Por exemplo, medida de gordura visceral, né? Medida de percentual de gordura, medida de cintura. Então, essas medidas que vão te dar esse parecer. E a medida da cintura que eu uso, ela é a mais rápida, a mais imediata e a mais barata que todo mundo pode usar para que ela entenda que ela está bem fisicamente e também está bem no condicionamento interno, no condicionamento bioquímico. Mas a gente vai ter um dia para falar disso, que é o dia que chama composição corporal, que é na Vilma, e tem uma questão também que às vezes a pessoa confunde, é a circunferência abdominal e a circunferência da cintura, não é? E aí, toda vez que você vai fazer esse tipo de medida, você precisa de protocolos, existe protocolo. Porque aí, às vezes, a pessoa vai fazer, vamos fazer aquele protocolo estético, né?
usar um creme termogênico que você perde 5 centímetros de cintura. Até eu já fiz esse teste, tá, Matheus? Porque a gente também precisa, com a curiosidade da gente, entender por que o outro faz aquilo. A pessoa te faz uma proposta, você vai perder 5 centímetros de cintura. Você vai querer, com 5 minutos, perder 5 centímetros de cintura. Então, a pessoa mede a sua cintura no lugar certo, que é o lugar mais fino da sua cintura. Nesse momento é um ponto, perto do umbigo é outro ponto, 2 pontos para cima do umbigo é outro ponto. Se você fizer essas medidas, você vai ver a diferença que dá em centímetro. Aí a pessoa começa a medir a sua cintura, ela vai medir na região, que é a região abdominal, que é a região do abdômen é bem mais larga do que a região da cintura. Sim. Então ela vai medir na região do umbigo. Antes dela começar a passar o creme em você. Ela passa o creme em você. Passa o creme e depois vai para a cintura. E agora ela mede na região da cintura. Você está empolgado com a questão do creme, tudo você perde mesmo. Esse tanto de centímetros. Dependendo da sua pochete que está nessa região do umbigo, você perde muitos centímetros. Bem. E pelo senso comum, a pessoa acha que é a mesma coisa, né? A pessoa acha que é a mesma coisa. Imagina se cada vez que você passar esse creme, você perder essa quantidade de centímetros. Você vai entrar na garrafa, vai virar Aladim, vai virar... No minuto, se a gente pensar conscientemente, a gente vai saber que não tem como você perder tão rápido se você demorou tanto tempo para ganhar. Uhum. Nada vai e vem com velocidades diferentes em relação ao metabolismo. Você ganhou devagar, você não ganhou esse físico aí em 2 dias. Você não vai perder em 2 dias. Exatamente. Então, a gente precisa estar sempre envolvido nessas questões e fazer esse tipo de análise que o que eu tenho agora é um conjunto de coisas que eu conquistei. Financeiramente é assim, fisicamente também é assim. Não há solução rápida e pronta. Hã? Há esforço, não há solução rápida e pronta. Há esforço. É igual estudante do mesmo. Ou até mesmo educação. Ô, Vilma, você quer deixar as perguntas para uma outra parte? Ou você já quer começar? Estou aberta a pergunta, pode fazer pergunta. Então tá bom, vamos lá. Olha só, nós estamos falando sobre o comportamento alimentar. Comportamento alimentar é algo muito subjetivo, ou seja, eu tenho o meu, você tem, por mais que nós queiramos manter um padrão, mas há também aqueles fatores ambientais, familiares, culturais, que tem aqui no interior é uma coisa. Eu moro em Itaguara, cidade a 100 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade próxima de Belo Horizonte, mas pequena, faixa de 12, 13 mil habitantes. Então, aqui nós temos um certo comportamento alimentar que o pessoal da capital, onde você mora, por exemplo, talvez não tenha com tanta frequência e vice-versa. Eu falo uma questão assim, nós aqui nós não temos fast food do ponto de vista dessas grandes marcas que tem aí. Então, vocês que em Belo Horizonte têm, por exemplo, consome mais esse tipo de comida do que quem é do interior. Quem é do interior consome quando vai fazer um passeio, ao shopping, alguma coisa nesse sentido. Mas nós também temos algumas coisas aqui que vocês não têm aí e que compensa também desse lado ruim, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí tem pessoas que sempre gostam de experimentar essas gordices, vamos dizer o seguinte, vamos dizer esse nome, a gente fala as gordices, né? Comidas engordantes, são comidas de alto valor calórico. Você sabe, eu já falei para você que eu sou um amante de sanduíche, amo sanduíche. Então, às vezes, tem um sanduíche novo ali, vamos experimentar. A carne artesanal, vamos experimentar. Então, o que nós podemos falar sobre essas pessoas que sempre quando vê uma novidade, um doce novo, um cupcake, um sanduíche, uma pizza nova, vamos experimentar. Isso também é um comportamento que a gente tem que tomar cuidado, não é isso? E ontem até a gente falou sobre no Contando Calorias, a gente falou sobre a possibilidade que a gente tem de comer essas gordices, até para poder satisfazer os nossos desejos. São mais fáceis também de encontrar, né? Mas então, a gente o direito de fazer isso, a gente só não pode fazer isso todo dia. Exatamente. Saber qual é a quantidade de calorias para você se permitir, por exemplo, eu posso, no fim de semana, comer uma gordice dessa, mas eu tenho que saber ao longo da semana, que eu tenho uma proposta que eu uso, que eu acho que é legal, e que eu falei ontem, porque ontem
o Matheus não estava aqui, mas eu coloquei isso ontem, assim, olha, a gente usa o 80-20, que é, eu como 80% correto, mas 20% eu deixo para esse dia que eu quero experimentar essa gordice, tipo, sua mãe fez aquele doce que você gosta, você já está comendo tudo sem açúcar, você já pratica o seu esporte e tudo. Hoje é o dia que ela fez o almoço de domingo, que está todo mundo aí, então relaxa e é claro que você não vai comer o doce todo, mas coma aquilo que você gosta com prazer e sem pensar, porque isso também traz relaxamento, tira aquela ansiedade de depois você ter comportamento alimentar errado. Tem Uhum. até uma figurinha no meu Instagram que eu coloco assim, você é daquele tipo de pessoa que come escondido ou você come certo perto dos outros, depois vai para lá comer errado, porque se você não comer o doce aí na mesa perto de todo mundo, depois você vai lá na geladeira e come o resto, tudo que sobrou. Eu acho que um dos Esse caminhos para isso é comportamento é justamente a muito. live de ontem, que você falou sobre contar calorias, Aham. porque a partir do momento que você toma consciência de que eu estou tomando esse pote de doce, isso aqui tem o quê? 300 calorias. Aí quem faz esteira, que sempre está lá marcando, por exemplo, a quantidade de calorias que você perde, a média, né, vamos colocar assim, aí você pensa o seguinte, nossa, eu tenho que correr 10 minutos para perder 100 calorias. E a gente sabe que correr 10 minutos nem sempre é muito fácil, porque para correr 10 minutos e perder 100 calorias, você tem que estar no ritmo, não é uma corridinha, você tem que estar no ritmo mais acelerado. Então, você pensa que não é fácil. Então, essa consciência, ela de certo modo, ela impõe um freio. Se você já começa por aí, essa educação no comportamento, porque você sabe da quantidade de exercícios que você tem que fazer para consumir aquela energia que você sabe que não precisa dela naturalmente. Que a sua alimentação por si só já é capaz. Você utilizou o termo metabolismo, aquele termo a quantidade de calorias que você precisa para manter o corpo. Déficit calórico. Não, não déficit calórico, não. O, o metabolismo de repouso. Metabolismo de repouso. Então, você tem consciência do seu metabolismo de repouso e você consegue descobrir ele por meio de uma avaliação física. Então, você pensa, olha, eu não preciso dessa caloria. Eu vou ingerir ela, então eu tenho que ter em mente que amanhã eu preciso fazer alguma coisa, fazer uma atividade física. Às vezes você não está disposto, você quer ter aquele dia de preguiça na sua casa, aquele dia que Marília Gabriela fala, por exemplo, o dia de fazer nada. Adoro fazer nada, ficar em casa sem fazer nada. Ela fala sobre. Tem uns memes aí dela no Instagram falando sobre isso. Então é exatamente isso. Amanhã, hoje é o dia de fazer nada. Então eu vou querer desprender esse esforço? Não vou. Então aí vale a escolha, né? Pois é, então a gente precisa escolher isso, igual você começou lá aí no começo da sua fala, falando assim, olha, que tanto que eu tenho que andar de bicicleta, que tanto que eu tenho que andar na esteira, se eu tenho aquele marcador, para poder perder um pouquinho de calorias. Quando você sabe disso, você começa a diminuir a sua quantidade de energia, porque você sabe que seu metabolismo basal, ele depende de calorias para viver, mas ele não depende de tantas É calorias. metabolismo basal, queria É dizer. isso que você queria, né? Porque eu não sabia bem o termo que você queria. Mas para você manter o seu metabolismo basal funcionando, você precisa de uma quantidade de calorias. Mas a maioria das vezes a gente excede essa quantidade de caloria e todo excesso ele é ruim. Algumas pesquisas novas agora têm sido feitas porque a gente comenta muito dos excessos em relação à obesidade, que é uma doença crônica. Mas os cânceres, de um modo geral, têm sido avaliados em relação ao excesso de comida, porque a célula Uhum. sofre. Não é? Então, ela começa a sofrer diferenciações internas e ela se converte em uma célula diferenciada porque ela esgotou internamente, só para poder você ter uma ideia de que até os tumores estão relacionados com esse excesso de alimentação. Vários cânceres estão sendo Viu? estudados esse excesso. Nós já conversamos alguma coisa sobre reeducação alimentar e uma das coisas, por exemplo, que me fez consumir menos açúcar foi um procedimento no dente que eu fiz em 2017, que eu tive que passar por um tratamento dentário e tive que fazer canal e tudo. Justamente uma das questões era o açúcar. Então, sempre depois de ter feito esse tratamento e ter passado por essa consciência com a dentista, eu pensava o seguinte, quando eu ia comer alguma coisa muito doce, um brigadeiro, aqueles pratão de brigadeiro que eu Estava na adoro. dor do motorzinho. Hã? O barulho do motorzinho, né? Aí
Então, tipo assim, eu já pensava o seguinte, e a dentista me alertou muito a isso, com relação ao açúcar. Então, eu falava assim, nossa, eu vou comer esse tanto de brigadeiro aqui, e depois tem aquela dificuldade toda, ainda mais brigadeiro, que é difícil de limpar o dente, né? Porque sempre fica um É, restinho. Aí eu já comecei a fazer outras escolhas. Então, porque, então, ao invés de consumir o açúcar, sabe que eu gosto muito de carne. E entre um prato de açúcar e um prato de carne, de doce, eu vou direto no prato de carne. Isso não tem escolha, não, mas eu gosto de doce também. Mas eu já percebi o seguinte, que o doce não faz bem para o dente, que é necessário uma higienização muito forte para você conseguir limpar todos os resíduos de doce que ficam no dente. Então, quanto mais doce você consome, mais difícil fica de fazer essa higienização correta da boca e mais suscetível a problemas que você precisa ir ao dentista ou até mesmo fazer uma cirurgia com o dentista são necessários. Então, começa por aí. Mas se eu consumo uma quantidade X, vou passar a consumir menos, porque eu sei que isso vai ser bom para mim, para minha saúde bucal. Eu ainda não estava nem preocupado com o corpo, nem preocupado com dieta, mas era com boca, com dente. pois é, então era um comportamento que você mudou de comportamento na alimentação, porque, na verdade, a educação alimentar ela é multifatorial, ela não está Uhum. relacionada diretamente com o alimento, por isso que chama educação, porque educação ela não é uma coisa sozinha, né? Quando você se educa, você tem um contexto todo associado. A educação alimentar ela tem a ver com isso. Você aprendeu com uma dentista uma parte da sua alimentação que poderia estar errada. E você aprendeu com uma dor. E às vezes a gente aprende com dor mesmo. Né? Uhum. A dor de ir ao dentista fez com que você diminuísse sua quantidade de açúcar. Que bom que já é um caminho que você tirou dois prejuízos, o prejuízo dentário e o prejuízo do acúmulo de glicose, que pode gerar obesidade. Isso é um tipo de mudança de comportamento que ajuda a ter uma cintura fina. Né? Acho que quando a gente vai conversando, as pessoas têm tanto comportamento que pode ajudar. Quando eu falar Uhum. pequenas atitudes pode ajudar você modificar a sua vida, são essas atitudes, mas atitude que você toma e continua com ela para sempre, né? Ô, Vilma, e também tem algumas atitudes que podem surtir um efeito diferente do que é o que a gente está esperando. Tem uma pergunta aqui que diz respeito a conviver com pessoas magras ou pessoas que estão dentro de um padrão de beleza. Às vezes a pessoa não está naquele padrão que a mídia preconiza como padrão de beleza e ela passa a frequentar espaços em que todos ou a maioria estão nesse padrão de beleza e ela se deprime. E essa tristeza pode ser um fator que a impulsione a querer ter esse padrão, mas aí a gente não está falando exatamente de um padrão de saúde, mas sim de um padrão de beleza, como também pode jogar ela numa situação de mais tristeza ainda, de perceber que ela é tão diferente daqueles em que ela com os quais ela convive, e aí ela passar por um período assim, nossa, eu tenho que ser magra a qualquer ponto, ou muito para o homem, né? Eu tenho que ficar forte o mais rápido possível, porque eu não gosto nem de aparecer na foto aqui no meio desse pessoal. Pois é, a mídia, ela subjuga as pessoas nesse sentido. E o próprio comportamento da pessoa diante do outro, porque eu vou contar um caso aqui para te responder isso. Eu lembro numa dessas aulas que eu tinha de estudo de caso, as pessoas tinham o direito de falar o que quiser e questionar um ao outro. Era a liberdade que a gente tinha para que cada um contasse como que era o seu comportamento social. Porque existe um comportamento social de grupos que se isolam. Você, por exemplo, provavelmente você não vive numa comunidade de pessoas que estão obesas. Porque se você está preocupado com a performance, essas pessoas obesas, elas não aproximam de você. Porque elas veem em você uma pessoa que vão uma ameaça. Porque vai frear no comportamento delas o excesso de comida. Porque elas querem comer e você vai falar, não come isso, porque isso é saudável. Então elas acabam vivendo em um grupo de pessoas que querem também comer muito sem ninguém falar, não coma, pare de comer. Então as pessoas têm grupos sociais em que elas vivem e elas começam a não entrar no grupo dos outros. E aí você tem um grupo de academia. Se a pessoa está um pouco acima do peso, para ela entrar nesse grupo de academia, ela passa por ela mesmo, por dores de eu vou ter que ter esse enfrentamento, senão eu nunca chego na academia. É Uhum. claro que depois desse processo, ela vai ter o resultado lá na frente. Mas muita gente não consegue passar por esse caminho Não e consegue entrar, não consegue não frequentar. consegue.
Não consegue entrar nessa roda. Fica desconfortável quando vai fazer um exercício aeróbico, quando vai fazer uma corrida, quando vai levantar. Homem tem muito disso, aquela competição. Ah, quem levanta mais peso? Então, se eu tenho um colega do meu lado, eu quero levantar mais peso do que ele. É uma competição que existe. Ela está nas entrelinhas, mas ela existe. A gente percebe isso. Então, são fatores assim que contribuem para que a pessoa acabe se fechando mais. Há alguns casos que não, que isso serve como um fator motivacional para a pessoa, mas a maior parte deles, a gente percebe um prejuízo psicológico com relação a isso, ou seja, a pessoa ela se sente menos, ela se sente diminuída, e aí muitos ou muitas não conseguem dar continuidade à rotina de exercícios que tinha na academia justamente por conta dessa vergonha mesmo que sente. Não conseguem fazer um exercício ao ar livre, porque, por exemplo, aqui perto da minha casa, você já deve ter visto foto no meu Instagram, sempre tem uma pista, uma MG, que vai para a cidade de Crucilândia. Então lá enche de. Essa época de verão, então, enche de corredores, pessoas fazendo caminhada, andando de bicicleta. Então, às vezes a pessoa tem vergonha até disso, de entrar no meio Não dessa. tem ninguém naquela rodovia ali, nem carro passa direito ali, né? Não, passa. Às vezes passa um carro ou outro, mas a Às gente. vezes passa um É, carro e a pessoa não quer se expor nem a não isso. quer se Você expor. imagina que uma pessoa dessa, ela não vai ao shopping, uma Não vai. pessoa dessa, ela não vai num cinema. Não, né, não estou falando, não é por causa do nosso momento agora, não. Estou falando nos momentos de vidas normais. Uma pessoa dessa, muitas vezes, ela não entra em transporte público porque ela não passa numa roleta. E a gente, é como se a gente não estivesse vendo isso. Isso está do nosso lado. E esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento, que já passou da medida da cintura e ela já não consegue mais fazer essa leitura, ela ainda não tem essa consciência de que ela pode voltar atrás. Preciso que ela escute alguém falar, ela tenha confiança na fala da pessoa e ela volte a ter a consciência de que ela tem um problema relacionado ao comportamento alimentar. Quando ela escuta alguém que ela confia, ela começa a ter consciência de que ela tem o problema. A partir do momento que ela tem consciência, ela pode voltar a querer tomar uma atitude Uhum. que mude o seu comportamento alimentar. Se ela não encontrar esse caminho, ela se desenfreia novamente a comer, e aí ela pensa assim, eu não tenho jeito mais, meu caminho é esse, eu só posso ter amigos que têm esse tipo de comportamento, e aí você vai ver aqueles grupos que as pessoas só encontram com quem tem aquele tipo de comportamento. Qual que é a nossa... Eu me sinto com essa missão social, tá? Essa missão social minha é o chamado para ter cintura fina, é colocar a questão. Não é questão de estética, é questão de saúde. É uma questão de como você me ouve falar, Matheus, não que você... como você me entende como pessoa, como você me viu e falou assim, não, a Vilma tem uma personalidade que eu posso mudar alguma coisa em mim. Assim como eu vi em você. É assim que eu quero me sentir, eu gostaria que fosse assim para as pessoas que precisam desse chamado para mudar o comportamento alimentar. Porque isso pode modificar a saúde dela por o resto da vida. Devagar, lentamente, sem preocupação de que eu vou amanhecer amanhã com a cintura mais fina do mundo, não, mas que esse número vai cair lentamente e que essas medidas da composição corporal, elas vão trazer benefícios para a saúde, de diminuição de glicemia, de diminuição de pressão arterial. Isso é certo. Isso é certo. Mudar comportamento alimentar não é fácil. É preciso ser resiliente. Eu tenho usado esse termo resiliência também, porque a resiliência é uma coisa de uma planta que eu gosto muito, que é bromélia, e biólogo tem dessas coisas, né? E a admiração da resiliência, porque a bromélia é uma planta que ela está no lugar seco, ela guarda água por muito tempo e ela resiste e ela ainda dá flor. Uhum. Então, assim, quando eu falo, eu penso numa coisa que está num deserto ou que está num cerrado e que pode florir. Você está num momento que é difícil, que é duro, mas que você pode mudar essa situação e ser exemplo para outras pessoas que já participou do seu grupo mudar comportamento. Não sou só eu que aqui na live falo sobre a grandeza dos seus ensinamentos, como a Érica também está colocando aqui,
que ela se lembra de quando a turma trazia chips em sala de aula e você falando do prejuízo. E nesse pacote, os chips, olha só. Mas eu estava falando a questão da alimentação, pensando sobre isso. É muito fácil você comer errado, Vilma. É muito simples, é muito fácil, porque tá tudo aí de bandeja, é mais barato. Já Às está vezes no pacote, né? já Como tá a no Érica está falando. pacote. Às vezes a pessoa fala assim, a alimentação saudável não é tão caro. Não é tão caro, mas a não saudável é mais barata. Você quer estar com fome? Ah, compra os chips. Tá com, aqui Ela a não gente é mais barata, Matheus. Ela é mais fácil. é mais fácil. Aqui, olha só, aqui a Porque gente salgadinho, o chips. comportamento também ele é assim, ó. Você come, vamos falar a palavra chips, né? Que é o que é Uhum. comercializado. Mas as crianças que começam a ficar obesas, e eu até coloquei lá muito do peso, por isso. As crianças começam a ficar obesas, mas elas comparam. Você come os chips da marca tal, então eu vou comer também. E eles começam a ter competições. Quem Uhum. come é aquele que é o mais caro, é igual tênis, né? Então tem essa Nossa, mídia. na minha infância eram os cebolitos. Adorava cebolitos. Não gostava de cebola, não gostava de cebola, mas os cebolitos eram o principal para mim. Tinha cebolitos, fandangos, mas os cebolitos eram o principal. Baconzitos, eles vinham com tazo, né? Vinham com figurinha, com bonequinho, então a gente comprava também por conta disso. E baconzitos para mim era o principal. Lembro muito bem disso. Na Então, época assim, estava R$ 2. existe essa competição até do que é aquilo que você está comendo e que é comercializado. Então, você gasta dinheiro com aquilo. Nós vamos falar aí daquele refrigerante que é o mais caro e que o povo vicia nele, Uhum. né? Ele tem um refrigerante de cola, tem vários refrigerantes de cola, mas todo mundo não quer aquele que é o mais caro. É. Isso é barato? Não seria mais barato uma limonada? Entende? Porque eu nem vou falar de suco de frutas, porque suco de frutas igual laranja é muito calórico, né? Vamos pensar numa laranja aí com 70 calorias. Você Sim. espreme 5 laranjas, o copo de suco de laranja já ficou muito calórico. Já Aí, ouviu? Uma curiosidade minha, quando nós estamos praticando atividade física, a queima de gordura, ela acontece durante aquele momento que a gente sente que o corpo está, que nós estamos fazendo aquela atividade, sente o corpo movimentar, ou essa quebra também continua depois da atividade? continua depois da atividade. Aliás, ela é mais depois, tá, Matheus? Porque Uhum. ontem nós falamos de TCM, que são triglicéridos de cadeia média, antes de ontem, né? Que você estava Sim. aí comigo. Esses triglicéridos de cadeia média, eles podem ser quebrados durante a atividade física, porque eles podem ser usados no lugar de carboidrato. E eles são gordura, eles estão no meio do músculo, depende da carnitina. Mas você não tem. Primeiro que você não sente, não, tá? Você não percebe. Tem gente que fala assim, eu tô sentindo a gordura sendo depredada. Você não sente. Não tem nada coisa pra sentir, Não, não. isso eu nunca falei. Não fala, não, porque quando você começa a falar isso, eu fico pensando, o cara tá pirando. É igual quando fala assim, nossa, eu suei muito, então eu perdi muita caloria. É. Aí você perdeu só água, desidratou, Só vai lá água. e bebe a água E que tem que beber mais ainda para hidratar e ainda manter o nível dentro do corpo. é. Então, na verdade, a gordura, como ela é pouco solúvel, ela demora muito para ser quebrada, ela precisa de um tempo do. Se você estiver fazendo atividade de muita intensidade, você tem que dar aqueles picos de diminuir a intensidade, porque na hora que você diminui a intensidade, o organismo consegue quebrar ácido graxo e virar corpos cetônicos e você utilizar como fonte de Ah, energia. entendi. Que dica Ele boa. prefere usar sempre aqueles que são solúveis em água, e corpo cetônico é. Mas para virar corpo cetônico, eu tenho que quebrar uma molécula de ácido graxo grande. E quando eu tiver um impulso muito alto de velocidade, meu organismo prefere fazer outras coisas mais fáceis. Porque são duas coisas. É igual quando você, por exemplo, você está numa atividade muito intensa, o organismo vai preferir sempre resolver o problema daquela atividade. O problema é resolvido mais rápido com glicose, não com gordura. Olha só, Vilma, que bacana. As suas aulas ultrapassam gerações. A Érica colocou aqui que ela é mãe de um dos melhores alunos na educação física e ela que faz a alimentação dele. Veja só, tá vendo? Pois é. Aluno, né? Esse melhor aluno da educação física, eu não sei se era meu aluno, a Érica ela é minha aluna, porque costuma, às vezes, eu ser a professora do pai, a ser a professora depois do pai com o filho, já teve casos assim, os filhos junto com os pais, porque essas gerações, O elas Gustavo vão. Henrique Moraes Barbosa. Gustavo Henrique Moraes Barbosa.
Ah, ele também foi meu aluno? Lembra, professor? Olha só para você ver que Érica, são muitos alunos, e falando assim rápido, eu não estou lembrando do Gustavo Moraes. Depois eu vou lembrar, porque às vezes os alunos fazem até artigo comigo e na hora que eu estou falando aqui eu não consigo lembrar, tá? Porque é muita É, gente. E Gustavo, eu tenho aluno Gustavo bom aqui, depois eu vou olhar se é ele. Érica, entra no meu direct, depois a gente conversa, que a Érica está nos acompanhando bem aqui. E passou a Márcia também aí, a Márcia Brito, e na hora a gente estava falando, eu não conversei com ela acho que está online ainda, que também Vilma, ela falou aí, eu nem consegui ler, por isso que eu peço o Matheus para me ajudar, porque eu não sou muito boa nisso e ele é muito bom para eu tava, fazer. eu tava pensando aqui também numa pergunta, que é sobre essas dietas que as pessoas fazem. Eu nunca fui de fazer dieta, não. Assim, tem a dieta X, vamos fazer a dieta X. Não, nunca fui disso. Ah, só parar aqui. Ela está falando, o Gustavo que foi seu monitor. Aí sim, aí quando é assim eu consigo lembrar, porque os Lembrou? alunos normalmente no primeiro e segundo período são meus monitores. A minha cadeira maior é de citologia, tá, Matheus? Sabe? Porque aí eu vou falar com a Érica, que é a mãe do Gustavo, citologia. Aí a Márcia Brito também entrou e falou assim: você é ótima em muita coisa. É muita coisa. Obrigada. A gente ainda brinca assim, Vilma é ótima, ótima, vitaminada. Aí a outra Vilma Massa, Uhum. Eu queria falar sobre essas dietas específicas que as pessoas fazem. Ah, dieta de não sei o quê, dieta de não sei aonde, dieta que vem de não sei o quê. E eu vi uma frase que traduz muito bem isso, que é melhor você ter uma dieta que... Qual é a melhor dieta? É aquela dieta do fulano, do ciclano, aquela dieta que veio de não sei da onde. A melhor dieta é aquela que funciona para você. Porque, às vezes, no desespero, a gente fica correndo atrás dessas dietas que ficam inventando por aí. E por exemplo, o jejum intermitente, vou colocar aqui, não é uma dieta, mas é um tipo de comportamento. é Eu um já comportamento conheço gente de vida agora. que tá falando por aí, né? Que até refuta aquela questão de comer de 3 em 3 horas, que era tão preconizado há uns anos. Sim. Então, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que come às 6 e no outro dia vai comer só meio-dia. Ou tem gente que vai comer no outro dia 3 da tarde. Eu não acho que isso funcionaria para mim. Acho que me deixaria muito estressado, muito nervoso, e também não é o objetivo que eu tenho agora, porque eu não quero secar, emagrecer de tudo, perder tudo. Eu não tô perseguindo esse objetivo. Mas eu acho que não funcionaria para mim, porque eu gosto de comer, eu sempre tive o hábito de comer alguma coisa antes de dormir, tomar um leite, alguma coisa desse tipo, uma coisa mais leve. Sei que isso é hábito. Se eu colocar na minha cabeça que não quero comer mais algo, comer algo antes de dormir, eu vou conseguir. Mas entra também a questão de você estar bem consigo mesmo, de não ficar nervoso, de não ficar ansioso, de não ficar estressado. E essas dietas, elas só acabam fazendo muito isso com a pessoa, porque deu certo para fulano, porque talvez aquela dieta foi montada por uma equipe multidisciplinar de profissionais voltados para aquela pessoa, que estudaram aquela pessoa e propuseram aquilo para ela e deu certo. E a gente quer transportar isso para outras realidades e ver que não é muito bem assim. E pelo contrário, vai trazer quadros de ansiedade, quadros de depressão, de estresse, um estresse muito forte na pessoa, porque imagine você, uma vida toda acostumada a comer doce, acostumada a comer esse tipo de comida que a gente falou aí, e de Essas uma hora para mordinhas. outra, isso, de uma hora para outra você interrompe e faz um outro tipo de alimentação. Aquilo, além de mexer com o corpo, mexe também com o seu psicológico. E aí você passa a esperar resultado rápido, não atinge esse resultado rápido, entra num quadro depressivo, num quadro de ansiedade. Então, o que dizer sobre essas dietas aí, que existem muitas dietas boas, ninguém aqui está falando mal de dieta, mas a gente tem muito cuidado. Eu tenho até uma certa preguiça de ouvir falar, a dieta de não sei o quê. Não, acho que aquela dieta que funciona bem com acompanhamento do seu nutricionista, acompanhamento de uma pessoa que entende sobre o assunto, você que tem essa consciência corporal, que sabe, você fala muito sobre contar calorias, saber a quantidade de calorias que você ingere para depois mensurar a quantidade de calorias que você vai perder. No meu ponto de vista, acho que isso aqui, que é esse ponto de impulso que nós devemos ter e não ficar seguindo qualquer tipo de dieta. Pois é, a Márcia está colocando aí que é uma boa observação sua, e na verdade, se a gente for. As pessoas ainda ficam tramitando entre uma dieta e outra. Nessa semana eu Uhum. faço uma, outra semana. E a gente fica louco, porque não tem como você achar uma solução
mágica de dieta. Existe mesmo esse comportamento, e o comportamento é para a vida inteira. Por isso, Márcia me conhece de muitas gerações, por isso que ela está falando algumas coisas assim, porque o comportamento da gente, ele tem que ser um comportamento que socialmente as pessoas sabem assim, ó, eu sei que Vilma Carvalho é essa pessoa, como alguém disse aí, olha, abriu o pacote de chips na sala, ela vai falar assim, espera aí, você está numa aula de biologia, você vai comer isso aqui, vamos conversar, porque se nós estamos com um comportamento que está fugindo muito, vamos ter um alinhamento nisso. Agora, se a dieta que a pessoa pegou, é muito comum que a pessoa olhe e fale assim, prescreva para mim um cardápio. E o pedido que eu fiz ontem na aula de contar calorias é, faça você o seu cardápio. Veja lá quantas calorias que tem, comece a escrever, faça isso pelo menos um dia na sua vida, não vai doer nada. A pessoa quer que eu faça, escrevo para ela e ela não vai ter nem graça de ler aquilo e nem como fazer. Se você já sabe o que tem na sua casa, comece a anotar quantas calorias que tem naquilo que você vai comer e você mesmo sabe o que é bom, o que é ruim. Você começa a colocar daquilo que é melhor em maior quantidade. Melhor em termos de calorias e de nutrientes, porque não é só calorias, é nutrientes. Mas você pode até comer de tudo, desde que a quantidade seja menor. Quando você começa a fazer isso, isso fica leve. Sim. Alguém com um comportamento alimentar um pouco variado também me fez a seguinte pergunta, a seguinte observação, que quando eu falo contar calorias, fica soando muito pesado para quem não quer entrar nesse comportamento, para quem não quer mudar de comportamento, que parece que a pessoa tem que ficar contando, anotando, que isso vai doer. Que seria melhor eu falar, analisar as calorias. De repente, mudar a palavra pode ser melhor. Analisar as calorias que eu vou comer, que na verdade é isso que a gente faz. Porque você não fica contando o tempo todo, não. Eu não fico. Ninguém é tão neurado a ponto de ficar toda hora olhando para o prato e falar assim: esse grão de arroz tem X calorias. Não, Vilma, e também é muito subjetivo, depende muito do tipo de alimento que você come, porque vai falar assim: um sanduíche tem 450 calorias. Mas que sanduíche é esse? Que queijo é esse que foi utilizado nesse sanduíche? Qual tipo de carne? Qual tipo de pão foi utilizado? Então é muito. Você tem que trabalhar em cima de uma média, em cima de um gasto calórico e também perceber aquilo que está dando resultado ou não. Eu estou contando dessa forma. Percebi alguma diferença? Consegui ver alguma diferença na medida? Ou dizem a medida é mais importante do que a balança, porque há outros fatores que interferem na balança. Mas consegui perder a medida com relação a isso. A calça está mais larga, está mais apertada no meu corpo. Como é que está isso aí? Então, e jogar um pouquinho para baixo também, né? Eu penso assim, tá falando lá que tem 400 calorias, 450, então se o meu objetivo é perder medida, vou tentar pensar que vale 400. Vamos dizer o seguinte, eu estou me vendo na minha cabeça que agora é algo que eu penso. E se eu tenho que correr 10 minutos para queimar aquilo, vou correr 2 minutos a mais, vou correr 12. Entendeu? Isso porque você já implantou a questão da atividade física, né? E você já faz isso, já sabe fazer essa leitura. Mas para a pessoa não sentir que ela, além de tudo, e depois ela tem que transportar para a atividade física, porque vamos pensar que uma pessoa quer mudar agora, começar a mudar essa atitude. Ela ainda nem está fazendo atividade física. E ela nem quer contar a caloria. Você pensa que mudar o comportamento é difícil neste tanto. E psicologicamente, existe o comportamento bulêmico e anoréxico. Bulêmico é aquela pessoa que come igual boi. Ela quer comer tudo que vem pela frente. E ela brigou com o namorado ou com a namorada, ela chega em casa e quer comer as paredes. Entende? Então, é uma ansiedade na comida. É tipo assim, a comida é o meu escape. Eu tenho que comer agora porque é isso que vai tirar a minha ansiedade. Existe mesmo esse tipo de comportamento. E é esse tipo de comportamento que eu disse para você que as pessoas não querem expor. E quando a gente tinha esse grupo, muitas pessoas se expunham. E a questão da ansiedade que a pessoa guarda é com ela. Muitas vezes ela não expõe para a família. E é muito mais grave, porque você já está num nível que você consegue transportar. Você está num nível alto de comportamento alimentar que você se garante já uma performance, você se dá o direito de fazer atividade física, não tem vergonha de ir para qualquer lugar fazer atividade física. Mas tem gente que está ainda num ponto
eu preciso que essas pessoas tenham a delicadeza de entender a proposta do Cintura Fina, que é um chamado para a saúde, seja qual o comportamento que você esteja agora, tem jeito, tem esperança para que você mude um pouquinho nesse comportamento. E, e, é um Né? processo. E você está falando de mim aí, que eu estou no estágio, mas esse estágio, para mim, ele não é assim, algo tão novo, tão confortável, não, porque eu ainda estou nesse processo. Digamos ainda Sim. que eu tenho um percurso longo ainda para conseguir atingir o que eu quero. Mas eu percebi muito a partir daquela live sua no canal Magister Verbes, lá no YouTube. Depois, quando você for postar esse vídeo no seu canal no YouTube, coloque lá na descrição o link para o pessoal encontrar você também naquele vídeo. Tá. Eu vi em você uma oportunidade de poder, como eu já falei aqui, potencializar esse resultado, porque eu fiquei um período sem frequentar a academia, falando um relato breve, pessoal, em função da pandemia, demorei um pouquinho a voltar, porque às vezes estava querendo, inconscientemente, talvez estava muito confortável em casa, ou esperando um pouco mais de segurança. Voltei depois de 6 meses. Então, quando eu voltei, eu pensei assim comigo: eu vou voltar, mas quero deixar para trás aquelas velhas manias, deixar para trás aquele exercício que talvez não fazia porque não gostava. Então, e tentar fazer ele mesmo assim. Então, foi um período assim que eu tentei realmente mudar do ponto de vista físico. E quando você chegou lá, você também estava falando do ponto de vista alimentar. Eu falei, então, já que é para fazer direito, vou fazer direito tudo. E de um mês para cá, eu percebi uma melhora muito boa, também com relação à performance, com relação ao paladar, que coisas que eu não comia agora eu tô comendo, porque o paladar se acostuma. Da mesma forma que a gente se acostuma a comer besteira, a gente se acostuma também a comer coisa boa, coisa que faz bem. E eu acho que às vezes falta justamente esse incentivo aí. E como a sua aluna também colocou aqui, a Érica, ela estava perguntando, então, professora, mas como saber o ideal calórico para cada pessoa? Como fazer essa conta? E eu e casou assim tão perfeitamente, porque na semana que eu fiz a avaliação física, que eu descobri esse metabolismo de repouso, eu fiz a live eu assisti você na live. Foi na mesma semana. Então eu falei assim, olha, então eu já sei que meu gasto calórico está dando mais ou menos 2.200 calorias por dia. E a Vilma estava falando sobre isso lá na live. Então na hora eu já linkei as informações. Então o caminho é justamente esse. E eu descobri esse metabolismo de repouso, que é essa quantidade que a gente precisa, um mínimo de quantidade de calorias que a gente É precisa o por metabolismo basal. metabolismo basal, por meio da avaliação física, que eu acho que é isso que a Erika está perguntando, viu? Sim, porque você tem que fazer uma avaliação física, né? Para você. E aí você vai ter resposta disso. Se você quer uma resposta geral disso, em média, um adulto, como é você, que já é a mãe do Gustavo e tudo, precisa em torno de 1.600 calorias. Uma mulher adulta precisa em torno de 1.600 calorias para poder seguir a vida aí. Nem sei quanto peso que você tem, nem nada, só para você ter uma ideia. Se você precisa disso e quer fazer um déficit calórico, começa a comer menos calorias. Como saber quanto calorias que você está comendo? Tem lá dentro do meu feed do Instagram, tem lá de 35 calorias e de 45 calorias, já tem alguns alimentos básicos que você já começa a fazer uma leitura disso, dos alimentos naturais, né? E você começa a contar, pelo menos, de arroz, feijão, quantas calorias tem, porque é coisa que a gente come todo dia. E você já começa a entender. E nos rótulos dos alimentos, todos têm quantidade de calorias. Aí, quando é alimento rotulado, ontem eu mostrei aqui alguns alimentos, alguns rótulos também. A Érica estava aqui. Quando é alimento rotulado, é fácil, porque você lê no rótulo lá quantas calorias tem no copo de leite, está escrito. Né? Quando não é alimento rotulado, você olha pelo grupo de alimentos que está lá dentro do feed do Instagram e você consegue saber quantas calorias que tem. E tem várias tabelas na internet. Mas a gente não fica lendo isso o tempo inteiro, não. Depois que você descobre assim, 2 tomates têm 25 calorias, né? Um prato de alface tem 25 calorias, você começa a comer aqueles que têm menos calorias, porque você está Exatamente. deixando eles para trás. A abóbora tem 35 calorias, aí você começa a comer esses legumes que talvez você não estava comendo, que são ricos em vitaminas e minerais. Além disso, tem poucas calorias e você pode comer. Você vai olhar para aquilo e falar, estou comendo muito e não estou engordando.
E aí, É olha a só, pessoa que fala assim, não estou pessoa, comendo nada e estou engordando, não, porque essa fala não é verdade. vamos pensar na pessoa que enche o prato de arroz e coloca um pouco de feijão, porque a gente sabe, pelo que a gente ouve falar aí, o feijão, ele, apesar de ser também uma fonte calórica, mas ele é mais saudável do que o arroz, vamos colocar assim. E aí a pessoa coloca aquele pratão de arroz. E se ela perceber que se ela colocar menos arroz e colocar mais folha, colocar cenoura, por exemplo, Isso. colocar outro, Vamos dar uma regra aqui, só para poder a gente... que a gente vai ter que finalizar aqui. Ontem isso, eu a fiquei gente mais de uma hora, tem senão 5 depois vai minutinhos aqui, a apagar. gente encerra com essa composição do prato, então. 5 cores vai ser ideal, porque se você para você colocar 5 coisas, aí não dá para pôr muito de cada uma. Aí Uhum. você começa pelas folhas, porque ela vai dar um volume. Seu cérebro olha para aquilo e fala assim: que tanto? Já tô cheio, só de olhar para o prato. Aí você vai comer um prato cheio e não vai comer tanta caloria, tá, Érica? Só para poder te dar uma ideia. Pegue um prato que não seja um prato muito grande, porque você já reparou que quando vai no self-service sem balança, o prato é pequeno e fundo, e quando você Uhum. vai self-service com balança, o É, prato é grande e raso. é largo e raso. Vai Uhum. reparar, porque ele é sem balança, você vai pôr aquele monte de coisa e vai pagar com Uhum. balança. Você vai pagar por aquilo. Ele é sem balança, eles te dão um prato que não cabe quase nada. Então, mude o tamanho do seu prato. É um comportamento legal para você já começar a comer menos. Coloque 5 cores diferentes no seu prato, se você Gostei puder, disso. tá? E coma mastigando 30 vezes, sentado diante da comida, sem televisão, só para a gente dar umas regras Preferência por aqui, garfo e faca. e de garfo e faca. Porque tem gente que come de colher, né, Matheus? Matheus me falou isso aí outro dia, tá? Vou te expor aqui, pode, Matheus? Pode. Se a pessoa come de colher, a colher cabe tanta coisa dentro dela, e é claro que cabe na boca da pessoa, porque depois que ela já pôs na colher, ela abre o bocão e cabe tudo lá dentro. Então, se a pessoa come de colher, imagina que ela já encheu a boca ali, não sei quantas calorias, porque já come tudo ali dentro. Uma colher média de arroz tem 35 calorias. E ele come 5 colheres, porque a colher faz essa velocidade rápida, né? Pôs, encheu, vai de novo. A E aquela colher velocidade, pequena, colher de sopa pequena, 35 calorias? 35 calorias. Tá lá no feed do Instagram, dá uma olhada Então, com aquela colher maior, aquela quase do tamanho de uma mão, assim, aquela maior que a gente pega na panela, aquela lá deve ter mais ou menos quase 100, então. Pois é. Então você começa a pegar agora com aquela que você andava comendo. Você vai começar a. Então você pode pôr 3 colheres daquela, que vai dar já aí 100 calorias só no arroz. Aí Uhum. você coloca 2 de feijão, aí vai somando essas coisas no seu prato. É rápido. Se você fizer um dia e escrever, depois você já vai diminuindo aquilo que tem mais calorias. Mudou o tamanho do seu prato? Tem também lá no vídeo assim, qual é o tamanho do seu prato? Porque se você muda o tamanho do prato, se você come de garfo e faca, se você não come em pé, porque tem gente que fala assim, eu tenho um menino para olhar, eu como em pé. Eu falei só, o tempo de comer em pé é menor do que de comer sentado? Mas sabe por que é? Porque a pessoa põe o prato perto da boca e faz assim, ó. Uhum. Eu já vi Entende? também. Você come sentado, olha, a distância do garfo E a chegar na... televisão, e a televisão também, ela te desvia a atenção do prato para a televisão. Então você está pondo comida na boca sem perceber. Nem sabe o que comeu. Então, Nem quem sabe. estiver assistindo aí, tenta lembrar o que você comeu ontem no almoço, no jantar e no café da manhã. Se você não Uhum. lembra, faça isso hoje. Escreva o que você comeu no café da manhã, o que você comeu no almoço e no jantar, e tenta colocar quantas calorias. Dá uma olhadinha aí no meu Instagram e tenta fazer isso. E comer devagar, de faca e garfo e sentado, porque a gente come sentado. Respeita a comida. A Sim. gente precisa de olhar para o alimento com esse respeito. Por isso que quando você falou nos tipos de dieta, tô doido para fechar aqui, mas tô com muita coisa para falar, mas a gente fala outras horas, né? Aham. Quando fala nos tipos de dieta e a questão do jejum intermitente, que está muito em alta hoje, é por isso, é para poder as pessoas começarem a parar e pensar que a gente não precisa comer tanto. E quando você começa a comer menos e o seu estômago está vazio, nesse momento o seu organismo começa a quebrar coisas que estavam sobrando lá. Então, não é uma proposta tão ruim. E, às vezes, quando você vai fazer uma cirurgia ou quando você vai fazer alguma coisa assim, você tem que estar limpo, você tem que estar em jejum. O Uhum. organismo não pode estar com muita substância você quebrado, porque ele precisa de resposta metabólica mais
baixas para poder ele ir direto naquele lugar e fazer a cicatrização. Então, Entendi. isso acomoda a pessoa também e faz com que você consiga ter um metabolismo mais acelerado. Então, e resolve os problemas de algumas substâncias que estavam aí guardadas, a gente não sabe para quê. Por um certo tempo, pode ser importante para as pessoas se monitorarem fisicamente. Uma outra dieta que é secular é a dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea, ela é muito boa porque ela é variada e ela tem lipídios do bem. Então, é importante também dar uma olhada, se a pessoa quiser olhar isso assim, de um modo geral, para poder entender como que funciona. Isso, essa pessoa não quer nem entender, não quer nem... Porque pensa assim, isso é muito difícil para eu fazer. Não é tão difícil assim. Não tem nada que vai ser milagroso, nenhuma dessas dietas será milagrosa, nem jejum intermitente, nem fome para o resto da vida, se você não mudar esse comportamento e ele for constante. Sim. Ô, Vilma, nós estamos com o tempo já apertado, senão o Instagram vai derrubar a gente. Mas eu acho que nós já conversamos aqui sobre vários assuntos relacionados à educação, ao comportamento alimentar. Te ouvir sempre é muito bom, as pessoas estão gostando aqui de quem está nos assistindo. A Tania Cota está comentando aqui. Tânia Cota. Isso, a Érica também participou bastante hoje. A Érica está sempre aí com a gente. Mas muita gente, aqui, o pessoal vai entrando, vai participando. A Nilda Lara entrou também aqui, ó, em certo momento. Então, eu acho que é isso, viu, Vilma? Nós estamos no caminho certo. Depois essa live vai estar gravada no seu Instagram. Depois também. A Mônica também, Mônica Oliveira, que é minha aluna, que é da parte do esporte. Ela é atleta corredora, corre pelo mundo todo, fazendo maratonas. A Mônica é sempre um prazer. Mônica Oliveira. Ela é sempre um prazer ela estar presente aqui, corre nas maratonas aí pelo mundo, é uma mulher super multipotencial, gosto muito de saber que você está aí, Mônica, estamos juntos nessa vida, nessa batalha, foi minha aluna também, e a gente é amiga pessoal hoje. Então, muitos amigos meus hoje são meus ex-alunos, porque a gente se encontra pela vida fora, né, Matheus? Exatamente. A próxima live 7x7, são 7 lives em 7 dias, será segunda-feira, com qual tema? Segunda-feira o tema é composição corporal. Olha, muito bom. Composição corporal. Vou tentar participar de várias maneiras de medir. Vou tentar participar, me interessa. Composição corporal. Gosto muito da participação do Matheus, porque ele é meu mentor lá no YouTube. Então, eu estou entrando no YouTube via Matheus, ele está me assessorando, porque essa parte aí ele é muito bom, ele tem um canal lá no Cefet e ele participa junto com vários professores. Encerra aí, Matheus, falando de novo do seu trabalho, porque algumas pessoas não estavam aí. Eu já vou encerrar falando muito obrigado pela presença de todos, estamos juntos e tenha cintura fina. Muito obrigado, Vilma. É o meu canal no YouTube, quer dizer, não é meu canal, sou um dos apresentadores desse canal, é o canal Infortec, Núcleo de Pesquisa, Linguagem e Tecnologia. Nós temos lives voltadas para a área de educação toda terça-feira, às 19h30, com emissão de certificado para quem nos assistir ao vivo. É uma forma de contribuir para a formação contínua de professores e também para pessoas que se interessam por educação. Vale a pena conferir o nosso canal também. A Vilma pode colocar isso na descrição do vídeo, o canal Infortec. E o meu abraço para vocês. Boa sexta-feira, bom fim de semana, descansem. Tenha o seu momento de lazer, momento de descontração, momento da refeição livre. E segunda-feira nós estamos de volta, então, com esse projeto de live 7x7. 7 lives em 7 dias. Vilma, até mais. Um abraço.